O que é, afinal, um fato científico? Imagine que dois cientistas olhem para o mesmo fenômeno, mas fazem perguntas diferentes, procuram evidências diferentes e podem até considerar relevantes aspectos diferentes daquele mesmo fenômeno. Então surge uma pergunta aparentemente simples: o que é um fato científico? E uma segunda pergunta é ainda mais perigosa. A ciência primeiro observa os fatos e depois cria teorias para explicá-los? Foi justamente aqui que começou o meu diálogo com um acadêmico. Ele apresentou uma definição aparentemente impecável. Fato científico seria aquilo que possui um conjunto robusto de evidências independentes. E evidência seria aquilo que sustenta uma conclusão científica. Até aqui perfeito, nada a discordar. O problema começa quando ele afirma que existe um método científico, empírico formal, fixo e transhistórico que precedem as teorias e funciona como um tribunal universal para validá-las. Parece extremamente científico, mas existe uma pergunta filosófica escondida aqui. Como sabemos que esse método é anterior às próprias teorias? Por quê? Se o método determina previamente o que conta como evidência, observação, relevância e explicação aceitável, então ele não está simplesmente avaliando as teorias, ele também está ajudando a determinar o que pode aparecer como evidência em primeiro lugar. Vamos separar os conceitos, alguns conceitos aqui. Primeiro, fato. Um fato científico é considerado e estabelecido dentro de uma comunidade científica, melhor dizendo, por meio de investigação, observação, medição, experimentação e convergência de resultados, certo? Por exemplo, uma água ferve aproximadamente a 100 graus Celsius, sob pressão atmosférica padrão, certo? Isso pode funcionar como um fato científico, correto? Mas, como diz um pagodeiro bem conhecido, né? Muita calma nessa hora. Não. Fato não significa aquilo que existe independentemente de qualquer interpretação humana, entende? O próprio modo de formular, medir e estabelecer um fato depende de conceitos, instrumentos, procedimentos, condições, etc. O que é evidência? Bom, essa explicação que eu farei será baseada em cima da tradução literal do termo em inglês, evidence, okay? Que significa indícios. Então, não confunda com o significado português de evidência. Evidência não é simplesmente sinônimo de fato. Bom, uma evidência é algo que conta a favor ou contra uma determinada hipótese ou explicação. Uma determinada medição pode ser evidência para uma teoria, que seja irrelevante para outra investigação. Portanto, dado não é automaticamente evidência. Evidência é dado ou considerado relevante em relação a uma questão ou hipótese. Agora chegamos à hipótese. A hipótese é uma proposição explicativa provisória e que pode ser testada. Por exemplo, se esta substância contém determinado composto, então sob determinada condição produzirá tal reação. Testamos, comparamos, a gente repetimos e avaliamos. Mas aqui parece uma coisa fundamental. A teoria não nasce simplesmente depois dos fatos. Uma teoria também orienta aquilo que procuramos observar. Ela nos diz: olhe para isso, mede aquilo, essa variável é relevante, essa não, esse resultado é esperado, essas coisas. Então temos uma teoria científica. Teoria científica não significa simplesmente uma ideia que ainda não foi provada. Uma teoria científica é uma estrutura explicativa e sistemática, certo? Que tem conceitos, relação, leis, modelos, evidências e permite explicar e, frequentemente, fazer previsões. É aquilo que Augusto Comte vai dizer, savoir pour prévoir en forme de pourvoir. Saber para prever a fim de prover soluções. É uma coisa assim. E por último,
temos o conceito de paradigma. Paradigma não é simplesmente sinônimo de fato. Um paradigma é uma estrutura mais ampla de pressupostos, problemas legítimos, conceitos compartilhados por uma comunidade científica. É aqui que Thomas Kuhn se torna importante. Uma mudança de paradigma pode alterar não apenas a resposta dada a uma pergunta, mas quais perguntas são consideradas importantes, quais métodos são privilegiados e como determinados fenômenos são interpretados. Então, qual é a ordem? Não existe uma ordem absolutamente linear. Fato, evidência e teoria. Não tem. Talvez uma descrição mais adequada seria fenômeno, problema, pergunta, observação e dados, hipóteses, testes, evidência, avaliação, modelos e teorias, mais ou menos. Mas essa sequência, ela vai gerar um caminho inverso impressionante, né? Vai gerar teorias e paradigmas que também orientam perguntas, observam instrumentos, métodos e interpretação de dados. Qual é a conclusão? Não temos uma ciência que, primeiro, aparecem os fatos absolutamente neutros, depois reunimos evidências aparentemente neutras, depois construímos, né, uma teoria. E, finalmente, aplicamos um método que existia anterior a tudo isso. Essa é uma imagem muito simplificada. Entende? Aqui que eu faço uma crítica. Não é uma crítica à ciência, é uma crítica a um espírito dogmático cientificista. O erro aparece quando alguém transforma essa metodologia científica em uma metafísica do conhecimento. Primeiro erro do rapaz. Observação é neutra. Não é. O que observamos, como observamos e o que consideramos relevantes dependem, em alguma medida, de conceitos, instrumentos e questões previamente estabelecidas. Certo? Segundo erro. Não, fatos existem primeiro e teoria vem depois. A relação nisso aí é bem mais complexa. Porque fatos podem constranger teorias, mas teorias também orientam a busca, seleção e interpretação das evidências. Terceiro erro. Evidência é simplesmente um fato. Não, meu filho, não. Um dado se torna evidência em relação a uma hipótese, modelo ou questão. Quarto erro. Teoria é apenas uma hipótese que acumulou muitas evidências. Não, meu filho. Uma teoria científica possui estrutura explicativa muito mais ampla do que uma hipótese isolada. Quinto erro. Paradigma é apenas uma teoria. Também não, meu filho. Um paradigma é uma moldura, vou simplificar, é uma moldura mais ampla dentro da qual teorias, problemas, métodos, critérios científicos podem operar. Sexto erro. Existe um método científico único, fixo e anterior à história da ciência. Bom, muita calma nessa hora. Existem princípios metodológicos importantes e recorrentes, como controle, crítica, teste, coerência, reprodução, confronto com a experiência real, etc. Mas disso não se segue que exista um algoritmo científico único, entende? Eterno e independente de objeto que é investigado. É justamente nesse ponto que a crítica de Eric Voegelin ao positivismo, Eric Voegelin aqui, desse livro que eu li, nas páginas que eu li, que ele fala do positivismo, desse espírito positivista de subordinar a relevância teórica ao método. Isso é muito mais profundo do que simplesmente dizer a ciência mudou. A questão é o método deve servir à investigação do objeto ou o objeto deve ser reduzido àquilo que o método consegue tratar. Se eu disser só conhecemos aquilo que pode ser medido pelo método X, eu aparentemente estou defendendo a ciência, mas filosoficamente acabei de fazer uma afirmação muito maior. Eu transformei
um método particular em um critério universal de conhecimento. Essa afirmação não é resultado de um experimento, é uma afirmação filosófica.